Olá, eu sou Júlio Amorim, diretor do Conedu. Iniciamos agora a abertura oficial da terceira edição do Conedu, o maior congresso digital de educação do Brasil. O tema do congresso, no qual iremos debater e dialogar, é Mais Vida na Escola, sobre a ótica dos professores, diretores, coordenadores de escola, secretários, empresários, investidores, todas aquelas pessoas que de alguma forma estão inseridos no contexto da educação no Brasil. Convidamos agora o curador do evento, Mestre César Nunes, para iniciar com a primeira palestra. Olá, eu sou o professor César Nunes e tenho a alegria de apresentar agora uma reflexão: a arte de ensinar, a vontade de aprender e a construção social da aprendizagem e dessa relação humanizadora. A arte de ensinar é um desafio para nós professores, educadores, porque a palavra arte nos remete a uma compreensão de que ensinar não é somente um conjunto de técnicas, um conjunto de dispositivos didáticos, mas ela também tem que ter uma parte chamada artística. Quer dizer, ela tem que ter um encantamento, ela tem que ter um senso estético, ela tem que ter um envolvimento socioemocional para que a aprendizagem se realize como uma atividade humana. O segundo polo da nossa reflexão é a vontade de aprender. Por quê? Porque aprender é uma dimensão humana. Tudo que o ser humano é, ele aprendeu. Ou ele inventou, quando ele foi produzindo coisas para sobreviver, ou ele descobriu na natureza, descobriu nos lugares onde viveu e foi se adaptando. Aliás, o ser humano é a criatura que mais se adapta ao meio ambiente, à realidade social e cultural que ele mesmo realiza. Nós observamos hoje, lá nas geleiras, dos chamados continentes gelados, o ser humano está lá e sobrevive. No calor tórrido dos desertos, o ser humano construiu civilização e está lá. Nas florestas mais densas, tropicais, na África, na Ásia, em todos os lugares, o ser humano adapta-se, aprende a conviver com a natureza e produz a sua sobrevivência. Isso é aprender. Eu já ouvi muitas definições. O ser humano é um ser que ama, o ser humano é um ser que mexe com as mãos. Um filósofo chamado Descartes diz: o ser humano é um homem que pensa, racional. Outros disseram: o ser humano é o que transforma a natureza. A tradição crítica alemã diz: o ser humano é um ser que trabalha. O ser humano é um ser que ama, define a tradição psicanalítica. Mas eu queria dizer que amar, trabalhar, pensar, são todas atividades humanas aprendidas. O ser humano aprende a amar, aprende a pensar, aprende a trabalhar, aprende a produzir a sua sobrevivência. Então, aprender não é somente uma distinção de uma relação escolar. Aprender é uma categoria ontológica, isto é, que define a essência da condição humana. O ser humano é um ser aprendente. Ele aprende a respirar, aprende a nascer, deveria aprender a viver e preparar-se para aprender, inclusive, a morrer. Aprender é uma dimensão humana. Então, a aprendizagem que eu me referirei hoje é a aprendizagem educacional escolar. É uma específica forma de aprendizagem. Agora, ela está vinculada a toda a aprendizagem da condição humana, desde que nasce até o seu acabamento, o final da sua vida. O ser humano é um ser que aprende. E acredito que essa dimensão é que nos iguala a todos os seres humanos. Todos nós somos capazes de aprender, cada um a seu ritmo, cada um a seu tempo, dependendo de algumas pré-condições sociais. Por isso, a finalização da minha reflexão é a construção social, a relação social de aprendizagem.
Não é uma questão meramente cognitivista. Eu tenho na minha cabeça e quando der uma certa idade eu vou aprender. Já pensamos assim. Hoje nós já superamos essa visão etapista. Ou então, basta um estímulo do meio e eu vou aprender. Também não é assim. Pode haver estímulos do meio. Se não houver alguém que faça a mediação entre ensino e aprendizagem, a criança não faz sozinho por si. Então, a arte de ensinar, a vontade de aprender e a construção social, socio-interacionista dessa relação. Essa é a reflexão que eu pretendo fazer com todos vocês. Em primeiro lugar, a escola e a educação não são invenções que começaram com a condição humana. Acho que o ser humano, hoje nós podemos trabalhar através de muitas outras fontes de pesquisa, o ser humano viveu de maneira grupal, clânica, nas cavernas, deixou registros nas pinturas das cavernas, chamadas pinturas rupestres. O ser humano, à medida em que foi produzindo a sua sobrevivência, foi também criando condições de transmissão para os seus semelhantes, para os seus herdeiros. A chamada materialização do Homo sapiens sapiens, que é uma categoria antropológica, é quando se descobre nos sítios arqueológicos europeus, sobretudo, junto com as urnas mortuárias, se descobre ali pequenos objetos de cerâmica que relembravam provavelmente a pessoa morta. Ou seja, a condição humana vai transmitindo e vai cultuando os antepassados. E, ao cultuar os antepassados, ela vai registrando aquilo que ela mesma inventa e vai transmitindo para as novas gerações. O verbo colere, em latim, é um verbo que significa cultivar, produzir, mas também pode ter sentido de aprender, de assimilar. O particípio passado do verbo colere é cultus, aquilo que já foi aprendido, culto, que tanto pode significar hoje um culto de natureza religiosa quanto antropológica. Agora, o particípio futuro da palavra colere, do verbo, é culturus, aquilo que tem que ser transmitido para as novas gerações. Assim nós resolvemos essa dialética. A condição humana subjetiva e social, quer dizer, eu mesmo sozinho ou eu e meu grupo, ela só é plena quando ela é vivida de maneira coletiva, ligando-me ao passado e ao mesmo tempo fazendo uma ponte para o futuro. A condição humana é culto e cultura. Culto, o que já foi aprendido. Cultura, o que as novas gerações têm que aprender. E aí que não há outra dimensão de entender a escola, a educação, a tradição antropológica e cultural, se não for nessa dimensão de humanização. Aprender é a mesma coisa que humanizar-se. E esse humanizar-se tanto tem que ter uma vontade pessoal, da criança, do adolescente, do jovem e da pessoa a vida toda, quanto tem que ter um esforço da sociedade, da escola, das instituições, para transmitir a cada novo ser, a cada nova pessoa, tudo aquilo que a humanidade acumulou. O professor Saviani, meu querido amigo da Unicamp, diz assim: educar é produzir subjetiva e coletivamente em cada pessoa a humanidade inteira e plenamente. Isso é educar. Então é preciso que a gente preocupe-se com a transmissão dos conhecimentos acumulados, das atitudes, dos valores, dos comportamentos referenciais, porque uma criança não vai aprender sozinha. O ser mais frágil do mundo é o ser humano. Mas o que é que faz com que o homem possa se adaptar às geleiras, possa se adaptar ao deserto, às florestas? É a condição dele própria? Não. É porque cada ser humano, ao nascer, nasce numa unidade social e aprende com a geração anterior o que a outra já aprendeu sobre as geleiras, sobre o deserto, sobre a floresta. Então a aprendizagem coletiva qualifica e humaniza a aprendizagem individual. E é por isso que toda a sociedade é educadora.
Vocês já devem ter observado, aqueles que já prestaram atenção e já são educadores, que nas sociedades indígenas, nas sociedades aborígenes da Austrália, nas sociedades africanas não há escola. Por quê? Porque a tribo inteira é educadora. Todo mundo repassa o que é necessário para sobreviver. Então, há um ditado africano belíssimo: é preciso toda uma aldeia para educar uma criança. Por quê? Porque a aldeia inteirinha é educadora. Agora, com a transformação das forças materiais, com a chamada evolução histórica, nós inventamos instituições próprias para transmitir conhecimentos, habilidades, condutas, comportamentos e valores. Uma dessas instituições é a chamada família, que no Ocidente é a unidade parental básica. O que é a unidade parental básica? É aquela primeira instituição onde as pessoas aprendem as condições humanas chamadas primárias. É o amor de uma mãe, a proteção do pai, o ambiente coletivo, a proteção da família, a convivência com os irmãos. Nessa unidade parental, aprende-se, por exemplo, por indução, por afetividade, a superação e a transmissão da condição humana. Agora, a família é uma unidade. Nós precisamos ter também uma outra instituição que faz a ponte das aprendizagens subjetivas e subjetivantes para com a sociedade. Essa ponte se faz através da escola. A escola é uma instituição inventada pelos seres humanos, pelos grupos sociais. Há pessoas que dizem que a escola iniciou-se nas comunidades primitivas, quando os administradores, os militares e os sacerdotes transmitiam para os seus próprios filhos essas habilidades. Então a escola teria nascido nas comunidades primitivas quando houve a divisão chamada complexa do trabalho. Já não era mais o trabalho sexualmente dividido, agora o trabalho dividido através de funções sociais. Outros dizem que a escola começou no Egito. É de um grande autor chamado Mário Manacorda, a tese de que a escola começou no Egito. E ela começou como uma instituição para preparar o faraó e as classes nobres a governar e a dirigir o Egito. Nesse autor, a escola é uma instituição de reprodução das desigualdades sociais. Nós precisamos pensar nisso. Agora, a maioria dos autores diz que a escola, tal como a conhecemos, teve início na Grécia. Foram os gregos, sobretudo os atenienses, que produziram uma instituição chamada escolé, que quer dizer lugar do ócio com dignidade. Ócio para eles era o não trabalho, uma atividade das camadas dominantes. Com dignidade, cum dignitate em latim, era o lugar de aprender os ofícios que a classe daquele momento precisava. Os escravos não iam para a escola, os gregos pobres não iam para a escola, as meninas não iam para a escola. Aliás, é preciso lembrar que a escola sempre foi uma instituição excludente e que foi a partir da evolução histórica da humanidade que a escola foi sendo inclusiva. Agora, mesmo no Brasil, nós estamos lutando por uma pedagogia da inclusão, para colocar na própria escola a criança com deficiência, a pessoa com deficiência, para abrir espaço nas universidades para contingentes que foram sempre afastados, os negros, as comunidades indígenas. Então, a escola nunca foi uma instituição inclusiva pela sua natureza. Ela começou excludente e é preciso que com o aperfeiçoamento ético e com a democratização social a escola seja um lugar para todos. É o que nós desejamos, sonhamos e lutamos. Então os gregos inventaram a escola, mas a escola ainda aristocrata. E ali se criou também uma forma de aprender. E a aprendizagem, tal como entendemos hoje para os gregos, era a aprendizagem feita das habilidades necessárias para viver em sociedade. Uma cidade distante de Atenas, no meio da Grécia, chamava Esparta. Como é que era a escola de Esparta? É preciso que a gente saiba. Era uma escola que preparava para a guerra, que preparava para a segurança, era rígida, belicosa, quer dizer, voltada para a guerra, e rude para meninos e meninas lá, mas para as funções militares. Atenas já queria que a pessoa aprendesse a falar em público, a defender os seus interesses, a participar do teatro, a tragédia e a comédia.
Eram instituições e formas que buscavam fazer com que a realidade do ser humano, social e coletiva, fosse efetivamente uma realidade extremamente evolutiva. E aí a Grécia produz, para o seu tempo e para a sua história, uma forma de educar, uma instituição chamada escolar, e a Grécia tem uma teoria da aprendizagem. Qual que era a teoria grega expressa pelo filósofo mais famoso da Grécia? Platão, que aliás já aprendera com seu professor, o Sócrates, que a gente tem na alma, que a gente traz na alma as teorias e as condições de aprendizagem. Platão, esse grande filósofo grego, definiu uma primeira teoria da aprendizagem, que é o nosso tema de reflexão nessa palestra. Platão dizia que a alma era feita de diferentes qualidades. A alma intelectiva era aquela que concentrava as funções cognitivas, de conhecimento, de apreensão das essências das coisas. Mas havia uma parte da alma irascível, que era a alma dos sentimentos, dos humores, voltadas inclusive para a dimensão corporal. E havia ainda a alma concupiscível, aquela carregada de sentimentos que a gente não tinha nem o controle, hoje muito próximo que a gente chama de instinto. Então veja, para Platão e para essa compreensão chamada inatista, inatista quer dizer as coisas já estão prontas na alma das pessoas, a concepção inatista de aprendizagem. As pessoas já trazem prontas, feitas por Deus, segundo Platão, ou pela natureza, por uns filósofos e psicólogos modernos, já está pronto na alma o que a pessoa pode colocar para fora. Essa visão é muito perigosa, porque parece que a disposição da alma já é definida a priori por alguma categoria anterior, seja Deus, seja a natureza, sejam as condições todas. Quando que a história e a antropologia da humanidade está a mostrar que cada ser humano pode inventar a sua própria vida, né? Há um poeta pantaneiro brasileiro que formulou de maneira brilhante, Almir Sater e seu companheiro Renato Teixeira, que diz assim: cada um de nós compõe a própria história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Então, a teoria chamada platônica dos gregos, que é a primeira grande teoria da aprendizagem, ela identifica na alma as capacidades ou potencialidades de aprendizagem. Por isso os gregos são altamente hierarquizados, segregacionistas. Aos homens competia a aprendizagem da palavra, da defesa da política, da ética. Aos gregos mais pobres competiam as funções de comerciantes e provavelmente soldados. E aos gregos bem pobres, talvez, quase que escravos. As mulheres não aprenderiam, porque elas não tinham a parte intelectiva da alma. Então essas teorias da aprendizagem, teorias socioantropológicas da aprendizagem, inatistas, são aquelas que definem como se já houvesse, de maneira determinista, sem construção social, capacidades para uns e para outros. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Quantas e quantas pessoas ainda acham que as pessoas já nascem com algum tipo de dom? Eu queria dizer a você, não existem dons. Todo mundo é capaz de aprender todas as coisas. Algumas pessoas são, de maneira mais ou menos subjetiva, levados a desenvolver algumas habilidades. Mas todo mundo é capaz de aprender todas as coisas, né? Eu já vi gente sem os membros chamados superiores, os dedos, aprender a tocar violão com os pés. Vai depender do quê? De inspiração? Sim, mas de transpiração também, de trabalho, de formação social. Então, a primeira grande tradição da aprendizagem é platônica, aquela que dizia que as pessoas nascem já com os elementos que o definirão. Eu acho que nós temos que hoje respeitar o Platão. Platão está na tradição filosófica, ética e política do Ocidente, mas nós temos todas as condições para superar e ir adiante.
Não é na alma que as coisas estão predispostas, é na sociedade, é na produção social. Não há uma essência que esteja antes de nós, que supostamente se cola em nós quando nascemos e a gente só vai desenvolver o que já está lá. Essa é uma visão grega, depois reforçada pela paideia cristã, agostiniana. Nós temos que superar esse inatismo cultural, inatismo ontológico. As coisas já estão prontas na alma. Agora, qual que é a tradição que se opõe a essa visão inatista? É uma outra tradição que se estabeleceu também na história da pedagogia, que diz que as crianças são tábula rasa. Todo mundo é tábula rasa. Tábula rasa quer dizer, é uma tábua branquinha que não tem nada. E quem vai escrever nela será a experiência. E a experiência será o quê? O que os adultos fizerem, o que a escola fizer, o que a cultura dispuser, vai ser colocado na alma. Então nós saímos de um extremo, está tudo pronto na alma, para o outro extremo. A alma, você escreve o que quiser. E aí parece que daí, se eu quiser que a criança seja um aviador, um engenheiro, eu tenho que concentrar todo o esforço que ela vai aprender. Acho que a outra teoria, ela tanto se define como uma forma de potencialidade da cultura, quanto também de autoritarismo. Só aprende o que o professor determinar. Aliás, a escola tradicional brasileira, que tem origem na tradição religiosa medieval e portuguesa, diz de doutrina et similibus non est disputandum. Principia latina regit qui alumni surgit, magister dixit causa finita. Eu vou traduzir. Me desculpe se eu falo em latim algumas coisas, eu aprendi latim por 13 anos, não tenho outra oportunidade a não ser em palestra. Então eu falo para alegrar, brincar um pouco, mas eu traduzo. O que diz essa afirmação pedagógica? Sob doutrina e assuntos importantes, não debata com os alunos, porque aluno não sabe nada. Quando os alunos quiserem debater, entre o professor com o seu saber, porque o professor falou, acabou o debate, só o professor sabe. Aí o magister dixit, causa finita. O professor falou, acabou o debate. Nós temos que hoje tomar toda a coragem do mundo para dizer que não é também essa a outra forma de aprendizagem. Criança não sabe, o professor sabe e o professor vai encher a criança com valores e dispositivos. Não é isso. Aliás, nós devemos saber que essa dimensão magister dixit causa finita é uma dimensão que se pretende superar na tradição pedagógica brasileira. O professor, tal como a criança, são agentes da relação de aprendizagem. Mas nem o aluno detém toda a potencialidade de aprender e nem o professor detém de todo, digamos, o conhecimento, a capacidade de fazer isso com a outra. Não, pelo contrário. É preciso que haja uma mediação entre essas duas coisas. Por isso eu queria definir com vocês que tudo hoje me leva a acreditar que a melhor teoria da aprendizagem é aquela que tanto define a relação da criança, do adolescente, do jovem, quanto respeita as potencialidades do professor, da didática da escola. A melhor definição dessa chamada pedagogia é uma pedagogia socio-interacionista. Por que socio-interacionista, meus queridos e queridas? Porque para aprender é preciso estar numa relação humana. Não existe autoaprendizagem. Existe um autodidatismo. Você, a partir de pré-condições, você cresce. Autorregulação. Você, a partir de algumas disciplinas intelectuais pessoais, você aprende. Mas ninguém aprende sozinho desde o começo. É preciso que haja um processo de aprendizagem. Socio-interacionista quer dizer, a criança aprende numa relação. E ela aprende por professores, escola, currículo, didática, planejamento, legislação, condições materiais que favoreçam ao desenvolvimento da sua identidade, da sua subjetividade, a construção dela e da relação de aprendizagem. Então, nem tanto as coisas estão prontas na alma, Platão, nem tanto as coisas só dependem da sociedade, mas a construção de uma relação entre professores, escolas, subjetividades, essências e identidades. A aprendizagem, além disso, ela tem que ter o quê? Ela tem que ter uma profunda e
competente disposição de acolhimento. Uma criança só vai gostar da escola se sentir amado pelos professores e pelas professoras. A fiança da relação pedagógica é a relação humana. Eu tenho que ter um fiador da relação pedagógica. Para que a criança aprenda, ela tem que estar envolvida numa relação de ambiente protegido, de estimulação, de valoração, de crescimento, que depende mais da sociedade, da teoria pedagógica do adulto para construir essa dimensão afetiva e emocional. As chamadas disposições socioemocionais para a aprendizagem. É fundamental. Uma criança que não se sinta acolhida, que não sinta um ambiente onde ela possa expressar, inclusive ela possa errar, imaginar, criar e ao longo do tempo ela vai constituindo a sua identidade, ela dificilmente vai aprender. Eu tenho comigo um exemplo que gosto de lembrar. O meu filho mais novo, o Adriano, quando chegou a época de comer, ele começava a mastigar e doía, provavelmente um dentinho, ele soltava a comida. E a minha esposa corria para tentar e tinha outras coisas para fazer e eu fui ajudar. E eu fiz primeiro o aviãozinho, depois eu fiz o trenzinho, depois eu fiz um boizinho, depois eu fiz o cavalinho, depois eu fiz o cachorrinho, a galinha, cheguei ao zoológico inteiro e cheguei até o Circo de Soleil naquilo que eu sabia desempenhar. E ele me deu uma chave belíssima. Um dia ele me disse: pai, eu fico vendo as micagens que você vai fazer para mim, quando eu vi, eu já estava mastigando. Eu aprendi sem querer, eu aprendi sem pensar, porque daí a aprendizagem veio para a vida, a aprendizagem veio para ele próprio. Aprender sem querer, aprender sem pensar, são expressões de uma criança. Ela aprende porque ela vai incorporando, incorpore, vai entrando no seu próprio corpo e vai sendo assimilando no próprio corpo. Eu escrevi um artigo que está disponível, pai que ama seu filho e o professor que ama seu aluno, assim como um pai ama seu filho, muda de método todo dia para que a criança coma a comida do espírito. O professor tem que ter didática. Então, a arte de ensinar supõe didática. Eu tenho repetido sempre que um professor reconhecidamente educador, ele tem que ter atualização de conteúdo. Ele tem que desenvolver riqueza didática e ele tem que ter equilíbrio, senso da proporção das coisas e, junto com isso, paciência histórica. Se a gente pegar um livro de Santo Agostinho, um grande educador do século V da era cristã, no comecinho da sua vida ele diz assim: os jovens não querem nada comigo, eu dou aula e eles dormem nas minhas aulas, né? Eu falo a verdade mais bela e quando vejo eles não prestaram nem atenção. Eu acho que eu vou para Cartago, uma cidade daquela época. Quando ele está em Cartago falando para os jovens de nível médio, parece que eles não se interessam por nada, não fazem a tarefa, não querem produzir o que eu peço. O que será que acontece com eles, meu Deus? Será essa geração que está perdida? Aí ele diz: quando eu for a Roma vai ser melhor. E quando chega no capítulo próprio do livro dele, Confissões, ele diz: os jovens de Roma já passaram por outros professores, mas parece que não me respeitam, não levantam-se quando eu entro, dizem que fizeram a tarefa, quando eu vou ver não fizeram. Meu Jesus, o que será que aconteceu? Acho que quando eu for em Milão vai dar certo. E quando ele chega em Milão dando aula de retórica, ele diz no final: Senhor, quando chega a época de me pagar, que era para eles virem com os pais, somem da escola e os pais consentem nisso. O que será, meu Senhor, da minha profissão? E quando eu falo isso para os meus alunos da pedagogia, eu digo: os jovens e as crianças são semelhantes e têm diferenças o tempo todo. Eles têm uma série de dificuldades de assimilação comportamental, uma série de hormônios, eles vão ser indolentes, eles vão cansar, eles vão ser desatentos. E o que é que faz com que a criança e o adolescente aprenda? A persistência, o acolhimento, o desafio didático e a paciência histórica, assim como nossos filhos. Para que os nossos filhos aprendessem a escovar os dentes, quanta gente teve que fazer sermões e conversa e brincadeira. E eles vão aprender à medida em que fizer isso.
Por isso que é importante um texto clássico que diz assim: para o adulto, eu falo para a honra e para a memória. Se você quiser que uma criança responda uma vez no ano, fale com ela 365 vezes. Não desista das crianças. Insista, fale sempre, com diferentes abordagens e didática, para que ela assimile, incorpore aquilo na sua vida. E a aprendizagem que é para a vida, fica para a vida inteira. Então nós aqui definimos que a aprendizagem não é nem tanto só criança que aprende, ninguém aprende sozinho, não é nem tanto só escola que ensina, é uma relação. Tanto a criança tem que estar aberta, quanto a escola tem que saber superar, sensibilizar, acolher e humanizar. A relação socio-interacionista. Se a aprendizagem é isso, a arte de aprender, o que é ensinar? Ensinar é uma palavra latina, insignare, inanima signare, é marcar na alma, marcar dentro da própria alma. Então, o ensino não é o manejo de uma série de didáticas somente. Isso é bom também, é preciso ter riqueza didática, mas o ensino é a compreensão da proporção entre os conteúdos, entre os dispositivos curriculares, entre as finalidades da escola e entre as chamadas potencialidades, as expectativas de aprendizagem que as crianças têm. Porque cada criança vai chegar em algum momento e fazer perguntas, vai ter curiosidades, ela vai aprender coisas com o pensamento no momento, ela vai aprender coisas interessadas no seu corpo, na sociabilidade. Então nós precisamos aprender como é que a criança aprende e desenvolver formas de ensinar. Já houve teorias pedagógicas que disseram que bastava saber ensinar e todo mundo aprende. Já dissemos que isso não é correto. E já houve pessoas que disseram que, dependendo da potencialidade da alma de alguém, mesmo que alguém não ensine, ela aprende sozinha. Também não é verdade. Mas precisamos fazer essa inter-relação. Aliás, eu queria lembrar você, professor, professora, que não há excelente ensino e má aprendizagem. Se há uma relação, o ensino e a aprendizagem são dispositivos articulados ao outro. Não há bom ensino e má aprendizagem. Isso seria uma compreensão parcial das coisas, né? O ensino e a aprendizagem são elementos integrados e dialeticamente reconhecidos. Quando há bom ensino, geralmente há boa aprendizagem. Quando se vê boa aprendizagem é porque houve bom, suficiente, relativo e qualitativo ensino. Eu acho meio estranho quando alguém diz: eu dou boa aula, meu método é excelente, mas a criança não aprende comigo. Acho que a gente precisa desconfiar dessa tese. Que às vezes você pensa que a sua aula é boa, você pensa que a sua didática é boa, mas se a criança não aprende, não se realiza o ato pedagógico. O ato pedagógico só se realiza quando a criança aprende. E assim é que eu me disponho a pensar a relação aprendizagem, ensino-aprendizagem. A dimensão da aprendizagem nós discorremos até agora. E estamos falando da dimensão do ensino. O ensino não se reduz ao domínio de um conjunto de técnicas de dar aulas, ou então a desencadear um processo de autorregulação das próprias crianças e adolescentes. O ensino envolve uma teoria e uma prática. E teoria e prática de ensino significa que eu preciso dominar pressupostos também ontológicos, pressupostos pedagógicos para desenvolver uma didática. Eu acredito que o professor, para mim, é aquele que reúne a compreensão da forma de aprendizagem das crianças, dos adolescentes, e para compreender o processo de aprendizagem eu preciso de psicologia da educação, sociologia da educação. Não é do mesmo jeito que cada criança interage, reage a uma provocação didática, a um estímulo didático. Nós temos que conhecer bem as crianças, as formas com que elas aprendem, para que a gente consiga, a cada momento, a cada período, apresentar nas condições de apreensão do seu pensamento, da sua afetividade, com a motivação necessária para que ela venha aprender. Então,
o ensino não é um conjunto frio de instrumentos didáticos. É um conjunto denso, carregado de teoria e carregado de compreensão da aprendizagem. E reforço aqui a tese que tenho defendido. Não se pode chegar a uma conclusão parcial de que há bom ensino e má aprendizagem. Não. Quando há bom ensino, ensino fundamentado, a aprendizagem ela é também qualitativa. E nesse processo é que se explica o tema dessa palestra. A arte de ensinar e a vontade de aprender. A vontade de aprender é um dispositivo de projeção que tem que se transformar na produção social do ensino-aprendizagem. O ensino-aprendizagem é uma produção social que junta a vontade de aprender e a arte de ensinar. E aí as duas coisas, né, se articulam e realizam a finalidade da escola. Agora, para que isso aconteça, nós precisamos saber que todos nós aprendemos à medida em que nós nos formamos. Eu já vi excelentes professores que dominam o conteúdo de maneira admirável, mas que não desenvolvem quase que nenhuma mediação para que os adolescentes, os jovens e às vezes até mesmo as crianças apreendam o que ele quer dizer. Ele preocupa-se com o conteúdo, excelente, mas não com a didática. Para mim, ele é um bom pesquisador, mas bom professor é o que é bom no conteúdo e na didática. É o que sabe ensinar, é o que motiva para a aprendizagem, é o que ilustra, é o que faz a criança participar, é o que quebra as resistências do adolescente, é o que o inspira a fazer alguma coisa, sabe elogiar na hora certa. Eu sempre tenho falado da palavra encantamento pedagógico. Encantamento pedagógico não é uma coisa mágica, é a palavra certa de quem sabe e de quem conhece na hora certa para a pessoa que precisa e às vezes nem sabe que precisa. É um elogio bem feito. Que bom que você fez isso. Olha que maravilha que você fez aquilo. Você está quase acertando. Um pouquinho mais, eu tenho certeza que você vai aprender. E essa mediação humana, afetiva, faz toda a diferença na aprendizagem. Eu tenho colhido lições nesses meus 30 anos de professor, assim, às vezes inimagináveis, mas extremamente emocionais e afetivas. A ideia de que os alunos não estão prestando atenção, a ideia de que os alunos não querem nada com nada não é correta. Basta que a gente quebre as resistências, né? Basta que a gente compreenda o que é que está por trás de cada relação pedagógica. E as condições sociológicas, as condições psicológicas que a criança e o adolescente têm que ser levadas em conta. Nós não podemos pensar, né, que todas as crianças e adolescentes do mundo têm o mesmo modelo, as mesmas motivações, porque a cultura é diferente a partir da diferença de classe social. As camadas populares têm um tipo de submissão à cultura, à indústria cultural, as classes médias têm outro, outras camadas sociais têm outra. Então o professor, para não ficar numa categoria moralista, de chamar um bom professor, um mau professor, não. Para mim, os professores do Brasil são heróis, porque mais de 2 milhões de pessoas que estão ensinando nas condições históricas, culturais que o Brasil tem, são heróis. Mas podem ser diferentes. Se conseguirem o quê? Se conseguirem ajustar e compreender que o que valoriza e o que determina a finalidade social da escola não é o estar ali e receber, evidentemente, todos os louros de ter trabalhado numa escola. É quando a criança aprende, é quando o adolescente aprende, é quando se eleva, é quando se tira as escamas dos olhos para criticar e com critérios a sociedade. Então, a escola tem que ser a maior herança que um povo, uma sociedade deixa para os seus filhos. Escola boa, escola digna, escola humanizada. A arte de ensinar, né? A paixão e a vontade de aprender. E a construção socio-interacionista do ensino e da aprendizagem. Porque não há bom ensino e má aprendizagem. Não há má aprendizagem e bom ensino, elas são sempre articuladas, como eu tenho repetido.
Agora, para que essas coisas se definam, nós precisamos ter o quê? Ter planejamento, percurso. Em latim, planejamento é curriculum. Curriculum quer dizer o percurso. E currículo tanto é para trás, o que eu já andei, quanto é para frente, onde eu quero chegar. Então, um bom professor age sobre um currículo, não é sobre uma competência individual. O professor não é digamos assim, alguém que desempenha somente uma função individual. Ele trabalha numa perspectiva coletiva, ele está num time. E para que a educação infantil se realize, os educadores e professores da educação infantil têm que compreender a finalidade da educação infantil, né, os dispositivos legais e institucionais que pesam sobre a criança. Não adianta alguém com alta, digamos, habilidade chegar lá e querer apresentar para a criança o que a criança não pode aprender. Seria um desastre. E também não dá para que alguém que domine bem o pensamento da criança, da inteligência, haja com os adultos dessa maneira. O adulto tem outra pedagogia. Então é preciso que a gente saiba. Educação fundamental é um currículo que está em curso, é um percurso. Então o professor tem que compreender as finalidades institucionais, curriculares, da sua modalidade de ensino. Ensino médio, eu diria, hoje com uma nomenclatura equivocada, porque ele não é médio, ele não está no meio mais da educação antiga chamada segundo grau para a universidade. Hoje ele é conclusão da educação básica. Nós temos falado da necessidade de repensar a educação básica. A educação infantil, a porta de entrada da educação básica. O ensino fundamental é o coração da educação básica e o ensino chamado médio, na minha visão equivocadamente, é o coroamento da educação básica. Então o ensino e a aprendizagem têm que perpassar todas essas três modalidades ou graus da educação básica. Aliás, os países democráticos do mundo universalizaram a educação básica. Universalizar quer dizer, toda criança entre 4 e 17 anos esteve quase que como um presente, não é um presente, mas é uma dádiva, uma herança, numa escola básica. Nós ainda não universalizamos a educação básica. Nós sequer universalizamos a educação fundamental. Nós temos 25% das crianças na educação infantil, ou seja, uma em cada 4 crianças de 0 a 5 anos está na escola de educação infantil. Só uma de cada 4. A educação fundamental é dividida em Fundamental 1 e Fundamental 2. Também nós chegamos a 96,7%. Não universalizamos plenamente. E ainda assim, com diferentes modelos de escola, porque um município faz de um jeito, outro faz de outro. Nós não temos um currículo nacional, ou pelo menos uma orientação curricular nacional que pudesse ser adaptada regionalmente. E no ensino médio, aí então que a diversidade é maior, porque a maioria das pessoas está colonizada pela visão da universidade e quer que se prepare jovens para vencer no vestibular. Acho que nós não somos cínicos e nem estamos fora do mundo. Temos que ensinar nossos filhos a vencer os vestibulares, enquanto eles existirem. Mas os mais importantes vestibulares, a gente deveria começar lá na educação infantil. O vestibular da autoestima, da felicidade, do gosto de contar história, do gosto do brinquedo pedagógico, do gosto de ler, do gosto de escrever, da ideia de mandar uma mensagem e receber outra, da capacidade de se comover diante de uma obra artística, de ouvir uma boa música, de ver uma peça teatral. Essa é, a meu ver, a maior capacidade humanizadora da escola. Dotar as crianças dos elementos que a humanidade historicamente acumulou. Nem somente para o mundo do trabalho. Um país que submete a escola ao mundo do trabalho, coloca suas crianças de joelhos, né? A escola é para apresentar a vida, a beleza da vida, a felicidade da vida e também a dimensão laboral para o trabalho. Mas como consequência da herança, da cultura, da beleza das artes, reconhecer uma outra sinfonia, compreender um traço renascentista, de um traço barroco, de uma pintura, de arte. Por isso, só é possível bom ensinamento e boa aprendizagem se nós tivermos também um currículo, um percurso histórico,
bem planejado e a ser a miúde realizado no dia a dia do chão da escola, como dizia o meu mestre Paulo Freire, né? Quanta gente vive nas Torres de Marfins e nunca pisou no chão da escola. Eu acho que o chão da escola é preciso que a gente recupere isso, o dia a dia da escola. E não idealizar a escola. Como não idealizar a educação. A educação não é assim uma palavra heróica que eu falo e as pessoas no outro dia já aprenderam. Não. É luta dia a dia. É apelo, é esperança, é estimulação, até que quando você vê a criança assimilou, compreendeu, incorporou aquilo que você desejou, planejou, executou, repetiu. A última dimensão é a dimensão do que nós chamamos de avaliação. A avaliação não é um bicho de 7 cabeças. Os jornais hoje apontam, o Brasil tem um sistema atrasado, nossas crianças não aprendem matemática, na língua nativa são ruins, o PISA, que é o Programa de Avaliação Internacional. Com todo respeito aos avaliadores de plantão, eu acho que não se compara um sistema do Brasil com a mesma prova, o sistema da Finlândia, o sistema da França, que já erradicou o analfabetismo há mais de 100 anos. Fazer essas comparações é não entender nada de pedagogia, é fazer economia, é fazer análise comparativa. Aliás, é preciso que a aprendizagem de cada país seja entendida na dimensão desse país. Então, os índices internacionais de resultados do Brasil pouco dizem para mim. Nós teríamos que ter primeiro um longo percurso num determinado currículo para depois ter um sistema avaliativo. E a avaliação para mim é atribuir valor. Não existe uma coisa pronta na realidade e uma coisa que eu vou pesquisar, como se as crianças aprendessem todos do mesmo jeito. Então eu vou pensar, o Paulinho e a Mariazinha. Eu dei a mesma aula e a Mariazinha aprendeu 2 e o Paulinho aprendeu 3. Mas será que o jeito de aprender de um e do outro é do mesmo jeito? Eu não tenho que entender que a aprendizagem da Mariazinha tem que ser entendida a partir da identidade da Mariazinha. E a aprendizagem do Paulinho tem que ser entendida. Não tem como comparar. Então, atribuir valor é você mesmo compreender o processo e não querer que o Brasil tenha índices competitivos de meritocracia, o primeiro, segundo, terceiro lugar. Não é isso. É criar sempre uma linha antropológica e pedagógica, de modo que toda criança, ao chegar no 5º ano, tenha gosto pelo seu corpo, aceite-se como ela é, goste de brincar, goste de falar, tenha um vocabulário bom, seja amorosa, criativa. Essa é a avaliação que não cabe numa prova. Agora, no final do 8º ano, 6, 7, 8º ano, a criança já consiga, depois de aprender a contar histórias, depois de ouvir histórias, ela aprenda a escrever. E ela escreva com carinho, com rigor, com atenção, e que não precise preocupar-se efetivamente se ela está gramaticalmente correta, como se eu quisesse um Carlos Drummond de Andrade com 8 anos de idade. Né? Não precisa. Ela vai aprender o resto da vida, e aprender é para o resto da vida. Mas com 8 anos de idade ela tem que saber expressar a sua identidade. Então a avaliação é atribuir valor. Não é simplesmente fazer diagnose da aprendizagem, como se ela fosse igual. Diagnose é uma palavra que usa para doença. Eu acho que a aprendizagem a gente vê em processos. Há pessoas que, no campo cognitivo, às vezes estão um pouco defasadas, né, com todo cuidado, mas na capacidade verbal ela avança. E na capacidade articuladora de brincar, de liderar, ela avança. E uma coisa compensa a outra, porque não são elas todas ao mesmo tempo. A aprendizagem é dinâmica, é aberta. Ela tem características diversas nas pessoas, até que ela tem um momento de assimilação comum. Então, evidentemente que aos 8 anos de idade, toda criança deveria estar aprendendo a ler e escrever. Se ela passar para o 9º ano sem aprender a ler e escrever, há uma defasagem. E nós precisamos considerá-la. E não culpar a criança pela falta, aspas, de capacidade de aprendizagem. É estudar a escola e o mundo que não lhe deu condições de desenvolver essa potencialidade. É agir sobre as causas, não sobre o sintoma. Porque quase sempre se culpa a criança pela sua suposta incapacidade, mas ela não foi estimulada, desenvolvida, inspirada para que faça isso. Então eu diria, aprendizagem, fundamental, ensino, compreensão do ensino como prática, como desempenho, teoria e avaliação e currículo.
São 4 palavrinhas que não precisa assustar ninguém. Currículo é percurso. Percurso do passado, nós já sabemos quando foi a escola do passado. O percurso do futuro é um horizonte. E aí eu tenho falado no Brasil todo sobre o conceito de humanização. Humanizar não é você ter compaixão, essa sensação assim psicologista, né? Ah, eu tenho dó da criança, então por isso que eu vou fazer passar todo mundo. Não, passar a mão na cabeça, como se dizia antigamente. Humanizar é reconhecer que cada pessoa é sujeito de si mesma, que há processos distintos e que a gente não precisa ter a pressa meritocrática do sistema, do mundo do sistema, para que todo mundo tenha a mesma memória, tenha a mesma nota, passe em primeiro lugar. Não. Saiba que cada um de nós pode ser diferente. Cada um de nós pode passar os estágios diferenciadamente. O que a gente não pode perder é a qualidade da relação. Você, professor, já ouviu seus alunos dizer: professora, o que a senhora vai dar para nós hoje? E outros falam na linguagem coloquial deles, né? Professora, a senhora vai dar o que para nós? Dá aquele da borboleta que a senhora deu a semana passada? Aí a professora geralmente fala: mas eu já dei. Aí ele fala: dá outra vez, dona. Porque ele importa para ele a relação. Ele não está preocupado com o conteúdo. Evidentemente que nós, professores, não podemos sacrificar um pelo outro. É preciso manter a relação e recompor o conteúdo. Mas isso tem que ser com bom senso. Não é assim, não, hoje é o currículo. Não, mantenha com bom senso. Mantenha a humanidade da relação. Então, humanizar é compreender as marcas, as identidades do ser humano que está ali, o ser humano aprendente, o grupo e o subjetivo. E trabalhar cada um deles com propriedade, com palavra, com carinho, com afetividade. E quando perceber que ele está, como Santo Agostinho denunciava, diletante, desarticulado, também chamar a atenção, chamar ao meio, mas com amor, com coragem, com paixão, e não com perspectivas de delegado, de general, ou de prior ou abade, como eram as concepções de educação do Brasil. Conversar como pai, conversar como tio, como professor, como educador, com segurança, com esperança, e fazer isso ser a fiança da aprendizagem. A relação humana é fiadora da relação pedagógica. Quando a relação humana é boa, a pedagógica é. E a primeira instituição que tem que, me parece, dotar as crianças de condições de aprendizagem é a família. Eu tenho falado em diversos lugares, quando a família é a primeira escola, a escola necessariamente tem que ser a segunda família. E família e escola integram as pré-condições para a humanização e para a cidadania. Humanização, desenvolvimento humano. Quais são os dispositivos de desenvolvimento humano? Reconhecer a corporeidade, dominar os músculos, sensoriedade, ampliar o vocabulário, ampliar a afetividade, a compaixão, ampliar a visão de mundo, a alegria, ampliar a capacidade de reconhecer o universo, reconhecer as coisas a partir do seu meio. E cidadania, cidadania cultural, é trabalhar bem numa sociedade, conhecer o mundo onde você vive, conhecer a realidade cultural da sua escola, conhecer a realidade da sua família, do seu bairro. Só vai ser cidadão político quem for cidadão cultural, quem conhecer o país, o bairro, a mãe e o pai. A gente sempre coloca um poema atribuído a Mayakovsky. Só terá asas quem primeiro teve raízes, quem tem laços de pertencimento. Então, nesse sentido, a ideia e a perspectiva de uma escola boa não é uma coisa que venha de outro mundo. Eu fico muito entristecido quando as pessoas pensam que a escola brasileira vai nascer de cópias das escolas do mundo. Então, um dirigente vai à Coreia e quer fazer aqui a escola coreana. Não dá nada. A Coreia tem 214 dias letivos, 9 horas de aula por dia. Para mim é sequestro de criança, viu? 9 horas não é possível, né? A criança tem que ter no máximo 7 horas na escola, porque ela tem que conviver com os pais, ou com os seus parentes, ou na unidade parental, no núcleo familiar. Precisa mais do que isso. Mesmo a escola de 8 horas, que é uma coisa boa, digna, mas, e também recomendável, mas é o máximo. 9 horas é demais. Não é a escola coreana que vai salvar a escola brasileira.
Aí vai a Cuba e acha que tem que ser a escola cubana. Eu tenho louvores da escola cubana, mas ela serviu para Cuba. É bem menor que o Brasil. O Brasil é diferente. Vai à Finlândia e quer que uma escola finlandesa. Ou vai à Escola da Ponte, em Portugal, lindíssima, mas que é voltada para uma escola de classe média, que não é hegemônica nem em Portugal. A escola que o Brasil precisa para seus filhos, ela pode até admirar a Escola da Ponte, a Reggio Emilia italiana, pode admirar a escola coreana para o trabalho, japonesa, mas a escola que o Brasil precisa é a escola que vai nascer das cinzas da escola que o Brasil já produziu, como uma fênix. Que vai aprender que a escola boa é a escola que acolhe os filhos do nosso país. E hoje das camadas populares, das camadas médias, a todos eles, entregar como herança a cultura clássica, o vocabulário, o afeto, a psicologia, de modo que ao finalizar a educação básica ele tenha condições de definir que área que ele vai estudar, que conhecimento ele quer aprofundar e onde ele vai atuar como vocacionado, como profissional. Mas que ele tenha, nos seus 17 primeiros anos de vida, uma escola humanista, acolhedora, emancipatória, que é o que a escola precisava ser. Eu sonho que nós, professores, ajudemos a construir isso. O professor não pode ser pessimista, não pode desistir. E eu tenho usado uma metáfora que queria guardar com vocês. A esfinge, um animal mitológico que a origem provavelmente foi no Egito, depois ela foi para a Mesopotâmia e os gregos também usavam esse mito. A esfinge tinha o rosto de gente, o corpo do leão e as garras da águia. E o mitólogo que escreveu esse tema dizia, ela parece humana, o rosto de gente, mas é tão animalesca quanto o leão e tão traiçoeira como a águia. Eu diria que a escola, a educação, a sociedade brasileira e o mundo de hoje é uma esfinge. Às vezes parece humanizado, mas é mais selvagem que o leão, mais traiçoeiro que a águia. E eu já vi professor recém-formado, entrar na escola e uma semana de escola já fazer o mesmo discurso de quem está lá há 40 anos. Esses meninos não querem nada com nada, ninguém quer aprender nada, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Um discurso amargurado, pessimista, sem causa. Eu sinto até que os problemas aparecem, mas nós estamos ali para decifrar a esfinge. E quem decifra a esfinge, liberta a cidade. Porque quando Édipo decifrou a esfinge, ela deu um grito e foi se esconder no mundo dos infernos, no Hades. E qual que era o enigma da esfinge, professores e professoras? O que é, que de manhã anda de 4 patas, no meio do dia anda com 2 e no fim do dia anda com 3? E o Édipo, com toda a sua habilidade de menino criado no mato, diz assim, é o ser humano que quando criança engatinha, depois que ele cresce ele anda ereto, adulto, e depois com o tempo ele pega uma bengala. E quando ele diz e revela o enigma da esfinge, ela se sente decifrada e vai embora. Porque o que nós precisamos, professores e professoras, é ajudar cada criança a decifrar o que é a vida humana. Quando for para engatinhar, engatinhar. Quando for para andar ereto e quando for para se acompanhar com uma bengala, já abalado pelo peso da idade e dos acontecimentos, a gente faça isso com serenidade, com beleza e com originalidade. Decifra-me ou eu te devoro, dizia a esfinge. Hoje a escola está dizendo a você, professor. A sociedade brasileira, o mundo de hoje, decifra-me ou eu te devoro. Acho que essa reflexão e as outras que virão são tentativas de decifrar a esfinge e não ser por ela devorado. Muito obrigado. Aqui é o professor César Nunes, o curador do CONAEDU. Nós terminamos a primeira palestra. Tomara que você tenha gostado e pensado sobre educação. Agora eu lhe convido para a segunda palestra, às 14 horas. Mas, se você quiser participar dos outros dias todos do Congresso, acesse o link abaixo e adquira o ingresso VIP para participar conosco do terceiro CONAEDU.